Bom, gente, então acho que agora nós podemos começar. Antes de iniciar, eu gostaria de falar para todos vocês que eu tenho um presente, tá? Quem ficar comigo até o final da live vai estar recebendo esse presente, que eu acho que vai ajudar muito a vocês. Eu vejo como uma ferramenta assim, super importante, então peço para que vocês fiquem comigo e aguardem que vai valer super a pena, ok? Bom, ansiedade, conforme eu falei, as pessoas que não tinham, muitas começaram a ter agora com essa questão da quarentena, ter que ficar preso dentro de casa, enfim, ter que lidar com os familiares, né? Porque às vezes a gente sabe, boa noite, Fernando, que a convivência é difícil. Vocês estão me ouvindo? Estão escutando direitinho? Porque a chave está falando que está sem áudio. E aí eu queria saber se o áudio está saindo. Tá, ok. O áudio está saindo. Beleza. Eu acho que é com você aí então, tá? Que tá somente... Você tem que verificar no seu telefone celular o áudio, ok? E por estar convivendo com a família, estar preso dentro de casa, a gente ter a nossa liberdade cerceada nesse momento, isso pode trazer quadros de ansiedade. Obrigada, gente. Tá ótimo. Ok. E aí, o que fazer, né? Qual é o mecanismo de ansiedade? Como a ansiedade acontece, né? Por que a gente passa por isso? A ansiedade hoje ela é considerada o mal do século. Ela está saindo na frente da depressão, ok? A Organização Mundial de Saúde diz que em torno de 33% da população mundial sofre com ansiedade. Ou seja, 1 para cada 4 pessoas que sofrem de ansiedade. E muitas pessoas ainda não têm diagnóstico ou desconhecem o que seria um processo de ansiedade. Acha até que é normal ficar agitado, enfim, ficar nervoso e passar por algumas questões que eu vou explicar para vocês, que isso não teria nada a ver, né? Então é importante a gente entender o que é ansiedade fisiológica, o que é uma ansiedade patológica, avaliar os sintomas e ver se a gente se encaixa. É importante, é claro, ter sempre um médico, né, que possa, junto com você, fazer esse diagnóstico. Então, é importante que vocês possam procurar um médico experiente que possa ajudar vocês no diagnóstico e dar um suporte no tratamento, ok? Então, de acordo com o Instituto de Pesquisa da Mente, o Brasil é o país com a maior taxa de pessoas ansiosas no mundo, em torno de 9,3%. E eu acredito de verdade que essa grande parte dessas pessoas aqui no Brasil, elas vivem em São Paulo, literalmente, porque São Paulo as pessoas são super agitadas, né? E aqui as pessoas estão sempre correndo muito, trabalhando muito o tempo inteiro, praticamente não tem tempo para respirar, não tem tempo para poder ter qualidade de vida, vamos dizer assim, porque elas estão muito agitadas e ansiosas e presas com essa rotina de trabalho que tem, né? Muito. Mas a ansiedade, gente, o que acontece? A ansiedade ela é uma reação normal do nosso organismo, tá? É uma reação fisiológica. Então não tem como a gente se ver livre da ansiedade. A ansiedade fisiológica, tá? Então ocorre estímulos, né? Fora do nosso corpo, vamos dizer assim, estímulos estressantes que a gente se coloca, vamos dizer, em certas situações na vida, que podem levar a medos, a dúvidas, a expectativas, mas que são benéficas para a gente. Por exemplo, se a gente está numa selva, né, vem um leão para morder a gente, para comer a gente, o que acontece? É importante que o nosso sistema de ansiedade ele esteja ativo, né? Porque isso quer dizer, quando a gente liga esse sistema de ansiedade, ele quer dizer que a gente vai lutar ou vai fugir, tá? Então é importante que esse sistema seja ativado mediante essas reações, né? As circunstâncias, as coisas que acontecem na nossa vida que realmente nos colocam em perigo. Tá? Isso é o perigo real. Então, se você sofre um assalto, é necessário que você tenha uma reação de ansiedade, né? Porque você está passando por aquela situação. Então, mas assim, a ansiedade patológica, que é aquela ansiedade normalmente causada pelas nossas emoções, pelos nossos pensamentos, criados por nós mesmos, essa ansiedade é uma ansiedade patológica. Ela vai ligar circuitos no nosso corpo
que são circuitos que não são bons quando a gente ativa eles o tempo inteiro, entendeu? E acaba se tornando um problema quando esse mecanismo acontece essa ativação o tempo inteiro, por esses perigos que não são reais, que são perigos criados pela nossa própria mente, né? Devido a respostas biológicas automáticas, que vai passar a interferir nas nossas atividades do dia a dia, tá? Que vai passar a interferir nos relacionamentos, trazendo muitos transtornos nos nossos relacionamentos, e isso pode levar até um ataque de pânico. É o que as pessoas, né, hoje em dia, a quantidade de pessoas que estão tendo pânico, estão surtando, vamos dizer assim, é alta. Então é importante com que a gente entenda que antes de chegar no pânico, a pessoa sofreu um transtorno de ansiedade, tá? E que ela não observou, ou seja, ela não tratou, e aí ela acabou desenvolvendo uma crise do pânico. Então é importante a gente entender exatamente como é que acontece isso. E essa ansiedade, ela sempre causa, quando é patológica, um prejuízo funcional, né? Ou um sofrimento muito excessivo no paciente, na pessoa que está sofrendo ansiedade. A pessoa sofre muito com isso, porque às vezes ela entra em medo constante, ela entra com preocupações constantes, que vai interferir na vida dela, na tomada de decisão, ela fica sempre ligada no 220, né? E isso que a gente chama essa ansiedade a longo prazo, que não é ansiedade fisiológica, ela acaba virando um transtorno crônico. Como é que ocorre esse processo, né? Então, o cérebro, ele vai disparar, né, inputs neuronais, vamos dizer assim, e o corpo vai responder. O cérebro, ele percebe através dos sentidos nossos, dos nossos sentidos, nossos olfato, paladar, visão, audição, que está acontecendo uma ameaça, tá? Essa ameaça, ela pode ser uma ameaça realmente real, uma ameaça verdadeira, ou uma ameaça potencial, que foi criada pela nossa própria mente, baseadas nas nossas histórias de vida, nos nossos medos, nos nossos traumas, que vai levar a uma hiperatividade cerebral, principalmente no córtex pré-frontal, tá? E isso vai ativar uma área primitiva do nosso cérebro, chamada amígdala cerebral. Ela vai mandar mensagem para a nossa supraadrenal e aí vai liberar adrenalina e cortisol. Ou seja, é uma resposta de luta ou fuga. A pessoa fica desesperada naquele momento, ela quer lutar, parte para cima, ou ela quer fugir daquela sensação que ela está sentindo, daquilo que ela está sentindo, tá? Então, toda resposta, ela vai de uma ansiedade, né, que não é fisiológica, no caso, patológica na questão de que eu estou falando de emocional, desses pensamentos, ela também tem essa reação de luta e fuga, tá? É uma resposta fisiológica no corpo. Então, o que acontece com essas respostas, tá? A partir dessa liberação de adrenalina e cortisol, vai ter reações no nosso corpo. Por exemplo, na parte do pulmão, vai aumentar a frequência respiratória, a pessoa pode levar a sensação de sufocamento, altera as trocas gasosas, pode levar a sensação de formigamento, pode dar a sensação de desmaio. Na parte dos músculos, a adrenalina, ela manda a mensagem, né, aumenta o sangue nessa parte muscular, e aí a gente pode ter contratura muscular, ter tensão muscular, a pele vai ficar mais fria, vai ficar mais pálida, vai aumentar a temperatura corporal, vai aumentar o suor. Na saliva, diminui a saliva, né? A produção de saliva na boca. Então, assim, todo o nosso corpo, ele reage a essa sensação, a esse estímulo, que muitas vezes, né, no caso de uma ansiedade patológica, é irreal, não acontece, tá? Então, e o coração, o que acontece? Também ele aumenta os batimentos cardíacos, aumenta a frequência cardíaca, pode aumentar a pressão arterial da pessoa. O intestino e o estômago diminui a função, pode dar até náuseas, pode dar queimação, às vezes a pessoa pode fazer um quadro de diarreia na hora, depois ela entra em constipação, porque dá uma paralisada no intestino. A bexiga, ela aumenta a contração também, e aí a pessoa ela começa a ter mais vontade de fazer xixi. Ou seja, todo esse processo é uma resposta, né, de luta ou fuga do corpo humano, e que isso é fisiológico, tá? O corpo humano, ele precisa dessa resposta mediante a estímulos
realmente verdadeiros, estímulos reais de perigo. Agora, quando não existe o estímulo real de perigo, se a gente ficar ativando todo esse processo o tempo inteiro, vai trazer muitas alterações na nossa vida, na nossa rotina, no nosso dia a dia. A gente vai ter dificuldade de concentração, porque a gente está sempre focado naquele problema que a gente precisa resolver, está sempre preocupado com o futuro, preocupado com as coisas que vão acontecer, entendeu? E a gente sai do momento presente e fica vivendo o tempo inteiro, experimentando essas sensações, tá? Quais são os sintomas, né? O que a gente vê com as pessoas que sofrem transtorno de ansiedade? Na parte do humor, dá uma angústia constante, preocupação excessiva, desespero, um medo irracional, insegurança, falta de humor ou humor alterado. A pessoa às vezes está bem, aí vem aquele pensamento, vem aquela ansiedade e aí ela começa a ficar nervosa, ela já fica mal-humorada, fica irritada. Então existe uma alteração na parte do humor da pessoa, né? Ou seja, ocorre um desequilíbrio bioquímico importante. Os pensamentos, a pessoa vai ter falta de concentração, pensamentos confusos, preocupação exagerada com relação à realidade, com relação ao que ela colocou na cabeça dela, que acha que pode acontecer. Então ela somatiza, o corpo todo vai estar trabalhando em cima daquela hipótese que ela criou, né? No sono, o paciente tem irritabilidade, pensamentos descontrolados, tem insônia, não consegue dormir direito, se sente incomodada, acorda várias vezes de madrugada. Então, vai afetar várias áreas da vida dessa pessoa. Por isso que todo mundo, quando eu falo que a gente deve abordar o paciente de forma integrativa, é exatamente por causa disso, porque o paciente ele tem reação em diversas partes do corpo, ele tem que ser visto como um todo, né? No corpo vai gerar tensão muscular, pode levar dores nas costas, tontura, fadigas, tremores, dores de cabeça, dores abdominais, como eu falei, pode ter diarreia, sensação de desmaio. No comportamento, a pessoa ela pode apresentar medo constante, sensação de que algo ruim vai acontecer, então ela fica com aquela sensação o tempo inteiro de que alguma coisa ruim vai acontecer. Ela tem falta de controle sobre os próprios pensamentos, ou seja, está pensando uma coisa, daqui a pouco está pensando outra, que leva a outro pensamento, e a maioria das vezes os pensamentos são pensamentos negativos, né? São pensamentos que vão fazer com que essa pessoa fique cada vez mais num looping negativo. E ao longo dos dias vai trazendo um desgaste, faz a pessoa perder a capacidade de solucionar o problema, perde a capacidade de se concentrar, em função de viver respondendo essas ameaças que são irreais do próprio cérebro, né, que o próprio cérebro cria, tá? Mas essas respostas, por um lado, é importante vocês saberem que ela tem uma resposta, um tempo de duração limitado, tá? Por exemplo, no pânico, ele atinge o topo mais ou menos com 10 minutos e dura no máximo 30 minutos. Mas são 30 minutos assim muito sofridos para quem tem pânico, né? Porque a sensação é muito ruim, dá um desespero, né? Por isso que eu falo, é importante quando a pessoa entrar nesse quadro, quando ela tiver com uma ansiedade, passando por uma situação que deixou ela ansiosa, que ela se sentiu mais ansiosa, ela lembrar que ela que o corpo dela está respondendo de forma assim, luta ou fuga, luta ou fuga. O que eu estou sentindo nesse momento, né? Eu quero lutar ou eu quero fugir? Por que isso veio? Você tem que analisar o que está acontecendo com você, o que você está sentindo. Isso é uma forma de te trazer para o presente, para poder você desvencilhar das reações que você tem, tá? Então, quais são as causas, né, de que a gente possa sofrer com um transtorno de ansiedade? Não se sabe bem a causa ultimamente, né? Na verdade, não se sabe nunca. A causa ela é multifatorial, ela tem muito a ver com a parte da história de vida, né? Então eu vou dividir em 3 aspectos para vocês que eu acho bem importante. A primeira é a história de vida, ou seja, todas as coisas que você viveu na sua infância, os fatores que marcaram e ficaram consolidados, os seus modelos familiares, modelos de regras rígidas que vocês viveram em casa, punições, recompensas inesperadas, incertezas, dificuldades de adaptação na escola, privações na infância,
o que você deixou de fazer que era bom para você, que te trazia prazer, né? Se você teve uma vida que você foi muito tolhida durante a sua infância. Então, tudo isso vai favorecer para você ser uma pessoa mais ansiosa, né? Por exemplo, se a sua família criava muita expectativa em cima de você e você tinha que fazer tudo, né, para poder corresponder às expectativas da sua família. Então, às vezes, você também era tolhido o tempo inteiro, não podia brincar com certas coisas, não podia fazer o que você queria, né? Seus pais eram extremamente rigorosos, você tinha que seguir várias regras dentro de casa, seus pais também eram ansiosos, então tudo isso vai desenvolver essa parte da história familiar, né? Que pode levar você a ter quadros de ansiedade no futuro, tá? O ambiente, por exemplo, as redes sociais, né? Então, hoje em dia, as pessoas que ficam muito ligadas nas redes sociais o tempo inteiro, as pessoas que estão passando por dificuldades financeiras, sobrecarga no trabalho, dificuldades nos relacionamentos, está em crise no relacionamento, tanto com o pai, com a mãe, ou com o marido, ou com os filhos, tudo isso pode desenvolver um transtorno de ansiedade. Né? A gente tem alguns fatores protetores, que vamos dizer assim, que protegem as pessoas de desenvolverem ansiedade. E se você não tiver ancorado nesses fatores protetores, isso mais ainda vai favorecer com que você desenvolva a ansiedade. E nesses fatores protetores a gente vai ter as conexões sociais, ou seja, se você sai com seus amigos, se você conversa com seus amigos, o quanto presente você está nessa parte social, o contato com a natureza, o sol, se você vai à praia, se você vai à montanha, se você descansa, tá? Então tudo isso é importante, são fatores que a gente chama de âncora para poder diminuir essa questão do transtorno de ansiedade, você se ancorar, você poder, vamos dizer assim, descarregar esse estresse emocional que você está vivendo, né? A parte da alimentação é muito importante, do que você se alimenta, né? O que você come, porque a gente sabe que a questão da alimentação ela está relacionada com o intestino, e aí se o teu intestino estiver inflamado devido a alimentos que você está comendo que não te fazem bem, você vai produzir menos serotonina, menos neurotransmissores, que são esses neurotransmissores que dão essa sensação de prazer, né, que vão modular toda essa parte emocional, que é a parte biológica, que eu vou falar para vocês agora, que ela está entrando nessa estrutura do circuito da parte da amígdala, que eu falei para vocês lá em cima, tá? Que é uma parte cerebral, que ela vai ser responsável pela parte de modulação da química cerebral, como a serotonina, a noradrenalina, e a parte genética também tem a ver, tá? Então, a história de vida, ela tem muito a ver com as crenças, com todas as crenças que você carregou durante a sua vida, que você carrega, que você traz da sua família, tudo que foi consolidado na sua mente, tá? E muitas das vezes essas crenças, elas são crenças negativas, tá? E a gente vai estar sempre visitando e revisitando essas crenças que estão consolidadas na nossa mente, que faz com que a gente tenha sentimentos e sensações, né, que não são muito agradáveis, que pode levar a desencadear o transtorno de ansiedade. Por isso é importante, quando a gente vai falar em tratamento, a gente tratar essa parte da história de vida. É um aspecto que a gente deve olhar. E os tratamentos que a gente tem para isso também, a gente vai encontrar como terapia cognitivo-comportamental. Ela é excelente para tratar essa parte. Theta Healing, a gente tem também. Barra de Access, a gente também acha que é fantástico o tratamento, porque vai mudar essas reprogramações, tá? Vai ajudar a você entender melhor toda a sua parte, né, da sua história familiar, para que você possa liberar essas crenças, esses pensamentos negativos, essas coisas que te acompanham, né, que faz com que você fique repetindo esses ciclos na sua vida. A gente vai ter também um Mindfulness, eu acho excelente, porque tem vários estudos comprovando que através do Mindfulness, o que acontece? A parte cerebral do córtex pré-frontal, ele chega a crescer, a desenvolver, que é responsável por essa parte do equilíbrio emocional, né? Porque a gente
Antigamente, nós éramos muito primitivos, então a gente tinha a parte do cérebro reptiliano, a parte do cérebro primitiva desenvolvida. Então agora nós estamos começando a desenvolver outras áreas, que são as áreas mais racional, as áreas que têm o equilíbrio emocional, né? Então o Mindfulness, ele comprova isso, que aumenta essa parte do cérebro que tem a ver com essas conexões de equilíbrio emocional. Por isso que ele é importante, né? Ele funciona para tratamento. Além de fazer com que a pessoa fique no presente, ou seja, porque a pessoa que está ansiosa, ela está vivendo muito no futuro. Ela está o tempo inteiro pensando no que vai acontecer, no que pode acontecer, no que vai deixar de acontecer. E aí, às vezes ela volta no passado e se arrepende do que ela fez. E aí ela não quer fazer mais isso de novo no futuro. E aí ela projeta um futuro que não existe. E aí ela cria um monte de coisa na cabeça dela que supostamente ela acha que vai acontecer, ou que ela deixa de fazer, ou que ela não vai fazer, enfim. E aí ela fica vivendo nesse ciclo, e o presente, que é bom mesmo, que ela precisa viver e estar presente com as pessoas, conversando com as pessoas, olhando nos olhos, enfim, falando, né, interagindo e deixando as coisas acontecerem naquele dia, ela esquece. Então, muitas vezes está preocupada com dinheiro. Ah, eu não sei se mês que vem eu vou ter dinheiro para comprar comida, para pagar as minhas contas. Gente, mas esse mês você não tem dinheiro hoje? Hoje você não está com as suas contas pagas, você não está paga, tudo bem, mas você não está vivo, você não está se alimentando direitinho, está conseguindo almoçar, está conseguindo jantar. Vamos viver um dia por vez. Não adianta você querer viver todos os dias, daqui a um mês, daqui a 2 anos, daqui, sei lá, 5 anos, entendeu? É importante com que a gente tenha planos, a gente deve planejar o nosso futuro, é óbvio, né? A gente tem que se mover também de acordo com os nossos sonhos, com o que a gente quer para o nosso futuro. Mas a gente não tem que se prender num futuro que não existe, a gente não tem que se prender a pensamentos, entendeu? Que a gente cria na nossa cabeça, que a gente não sabe nem se é aquilo. Às vezes a gente coloca um pensamento na cabeça que o outro está pensando aquilo, que o outro fez aquilo para nos ofender, para nos irritar, enfim, a pessoa às vezes não fez nem nada, ela não está nem aí, ela não sabe nem o que ela fez, e a pessoa cria um monte de coisa na cabeça. Então, assim, não tem por que criar, porque cada um vai pensar de um jeito que condiz com a sua história de vida, com essa história familiar que eu falei para vocês, com as suas crenças, entendeu? E a lente que você olha, ela não é a mesma lente que a outra pessoa vai olhar. E em função disso daí, a pessoa vai pensar de outra maneira, porque cada um tem uma história de vida diferente, tá? Então é importante que vocês entendam isso, que vocês vivam o dia a dia, o presente, entendeu? E tragam muito a questão da gratidão, de vocês agradecerem por tudo que vocês têm. Chegou no final do dia, nossa, você teve almoço, você teve janta, você teve uma casa, você tem banho, você conseguiu chegar em casa, você tem uma família. Agradeça, você é rico, você é abundante, você é milionário, você tem tudo na sua vida. Se amanhã você talvez sabe se você não vai ter ou não vai ter, entrega nas mãos de Deus. Porque o amanhã a Deus pertence, você está dando o seu melhor a cada dia. O importante é você dar o seu melhor a cada dia, tá? O ambiente. A gente tem várias técnicas também para fazer com que a gente consiga ter uma resolução produtiva dos nossos problemas, ok? Planejamentos, mudanças de hábitos, tirar os fatores estressantes. Então, se o seu trabalho é uma questão que te estressa muito, que te leva a ter muita ansiedade, você precisa avaliar se realmente você está vivendo dentro do seu propósito, se é o que você gosta, se é o que te faz feliz, se agrada ao seu coração, né? Se é uma coisa que te motiva todos os dias a acordar, se você está contribuindo para o mundo de forma diferente, de forma assertiva. Porque assim, não adianta a gente querer tudo pra gente, né? O nosso trabalho, ele tem que ser um trabalho que a gente também possa contribuir para as outras pessoas, contribuir, ajudar o mundo de alguma forma, né? Se a gente tem uma visão só da gente, né, da nossa família, a nossa visão é limitada, a gente também não vai conseguir ser feliz vivendo dessa forma, porque nós somos um todo, então a gente tem que construir para a nossa família, para a nossa casa e construir para o mundo, né? A gente tem um trabalho, tem uma missão, a gente deixa um legado, todo mundo que passa aqui na Terra deixa um legado. Agora, se é um legado bom, se é um legado ruim, é você que está construindo o seu legado, então é importante você entender o que você está fazendo, né?
avaliar o seu trabalho, avaliar o que você gosta de fazer, avaliar o que você sente com relação a isso. Então, muito importante é você ter o autoconhecimento. O autoconhecimento é a base fundamental para tudo na vida, você entender o que você está sentindo naquele momento, né? Você está com raiva, você está com medo, você está com desespero, o que está acontecendo com você? Parar, analisar, se autoanalisar, avaliar suas crenças, ver o que você viveu na sua história de vida também que pode estar trazendo esse transtorno de ansiedade, tá? Então a gente precisa cuidar dessas três questões, que é a história de vida, avaliar essas crenças, avaliar tudo que você viveu, né? Trabalhar essa questão do ambiente, o que está acontecendo, que está te incomodando, se é dificuldade financeira, como é que você pode produzir mais, né? O que você precisa fazer para poder melhorar a sua parte financeira. Você está feliz com o que você está fazendo? Você não está? Seu trabalho está te sobrecarregando? Como é que você pode diminuir, reduzir sua carga de trabalho? Se você está tendo dificuldade nos relacionamentos, como é que você pode melhorar a sua forma de se comunicar com as pessoas? Sua comunicação é uma comunicação violenta? Sua comunicação é uma comunicação tranquila? Você tem inteligência emocional para se comunicar com as pessoas? Porque assim, a dificuldade de relacionamento ela só existe por uma alteração, uma comunicação, vamos dizer assim, torta. Se você tem uma boa comunicação, né, e a outra pessoa também se comunica bem com você, não tem como a gente ter dificuldade de relacionamento. Então é importante a gente entender como a gente se comunica, entender a linguagem do outro também, para que a gente juntos possa chegar no denominador comum, tá? Na forma assertiva. Então é importante a gente saber se comunicar. Isso é muito importante, gente. A gente não faz nada na vida se a gente não souber se comunicar. A comunicação é a base de tudo. Você vai chegar numa loja, você se comunica para comprar qualquer coisa. Se você vai vender alguma coisa, você se comunica. Se você precisa de uma comida, você se comunica. Se você está com dor, você se comunica. Se você está triste, você se comunica. Se você se você não falar, o seu corpo vai se comunicar com você, porque existe a linguagem corporal. Então você está o tempo inteiro se comunicando, mandando sinais para o universo, para as pessoas que estão ao seu redor. Então é importante saber a postura que você tem e como você está se comunicando, tá? Então é muito importante a gente avaliar isso. É bem complexo, não é só uma questão. A ansiedade ela tem várias causas, exatamente, a vida é um malabarismo. Existem vários gatilhos, cada um tem o seu gatilho específico de cada um, tá? Existe algo em cada pessoa que é diferente que vai poder levar ao transtorno de ansiedade. Como eu falei, muito tem a ver com a história de vida, né, com o que a pessoa está passando naquele momento, então é individual, é específico de cada um. Tem gente que tem muito medo, tem gente que sente muita culpa, tem gente que sente rejeição, sente abandono, sente traição, tem baixa estima, tem insegurança. Então, às vezes a pessoa entra num relacionamento amoroso e a pessoa se sentiu rejeitada na infância, abandonada, ou que os pais fizeram alguma coisa que ela se sentiu traída, vamos dizer assim. Ela vai projetar aquilo no namoro que ela tá. Então, se o cara olhar para o lado ou não conversar alguma coisa com ela, ela pode se sentir traída. Se ele for para a casa dos pais, vamos dizer assim, ela pode se sentir rejeitada ou abandonada. Isso daí vai levar a várias questões, né, de desentendimento entre eles. E ela vai ficar ansiosa, vivendo aquilo dali, nossa, meu Deus, me rejeitou, me abandonou, nossa, eu sofri traição, e vai casquetar um monte de coisa na cabeça e vai ligar aquele circuito todo que eu falei pra vocês, ele tá me abandonando, ele tá me rejeitando, ele tá me traindo, eu vou fugir, eu vou bater nele, eu vou matar ele. Uma coisa bem lúdica para vocês entenderem. E ela vai ficar vivendo naquilo dali. Toda vez que ele fizer alguma coisa, vamos dizer assim, ela vai de novo ativar aquele sistema, né? E antes até dele fazer alguma coisa, ela já vai estar ligada naquele 220 sofrendo aquilo dali, tá? Então ela vai ter uma ansiedade, né, em função da história de vida que ela teve. E ela está projetando aquilo no próximo relacionamento. E assim pode ficar crônico, pode ir agravando se ela não tratar, até uma hora que ela não vai conseguir fazer mais nada na vida dela, querendo focar no cara, vamos dizer assim, porque ela está preocupada com que ele vai rejeitar e abandonar ela, trair ela de alguma forma, então ela larga a vida dela de lado, entendeu? Entra em desespero, vivendo aquilo dali com taquicardia, com sudorese, com alteração na respiração, enfim, com tudo que tem direito, né? Achando que aquilo vai acontecer, criou já um monte de coisa na cabeça. Então você está vendo que às vezes não tem
nada, nada. São criações mentais que a gente faz baseado em história de vida, baseado no ambiente, nas coisas que a gente está passando. Então, é muito importante a gente ter esse autoconhecimento, gente. É muito importante você se entender o que está acontecendo com você. Então, pensamentos disfuncionais também são gatilho, tá? Que são muito dessas questões que eu falei para vocês, né? Pensamentos negativos que vêm o tempo inteiro, que tem a ver com as crenças, né? E que vão ficar martelando na sua cabeça. Então, você tem que ter noção dos pensamentos que estão vindo para você. O que está vindo? Isso é legal? É bom? É ótimo. Estou pensando super bem. Ah, não, isso não é legal, isso não me faz bem. Gente, vocês estão me escutando ou não? Estão, né? Tá, ok. Eu vi que estão reclamando, então acho que Flor, é o seu áudio, tá? Que tá ruim, porque o pessoal tá ok. Então, vocês realmente entenderem esses pensamentos disfuncionais e poderem cortar os pensamentos quando eles vêm para vocês, tá? É importante, então, você fazer um mapeamento da sua história, do que te incomoda, o que gera na sua mente, né? O que vai alterar o seu corpo, porque às vezes, é isso que eu falei, essa sensação de traição, esse medo, esse sentimento de culpa, isso já logo quando você pensa, já começa a vir uma taquicardia, falta de ar, enfim. É importante você saber o que você está sentindo, o que dispara esse transtorno de ansiedade, quais são as situações. Então eu peço muito para os meus pacientes para que eles façam um mapa mesmo, na verdade é um diário, tá? Que aí você vai escrevendo tudo que você está sentindo. Ah, tipo, eu pensei nisso e isso me deixou com taquicardia, fez com que eu sentisse medo, fez com que eu sentisse agitação e aí eu não consegui mais dormir por causa daquilo, entendeu? Então é importante com que você analise, você coloque no papel o que está acontecendo com você, o que pensa, qual é o pensamento que vem, o que você sente, né, de emoção e o que essa emoção vai fazer no seu corpo físico, o que você vai sentir no seu corpo físico. Com isso daí vai ficar muito mais fácil de você poder entender o seu metabolismo, de você entender o que realmente está ativando essa questão da ansiedade dentro de você, ok? E só para não esquecer, nós temos um grupo de WhatsApp, tá? Vocês podem ir lá no meu bio, que tem um linkzinho lá, falar com a doutora Ilane, então vocês podem clicar lá para poder entrar no nosso grupo de WhatsApp. Lá eu trago várias informações sobre a cannabis medicinal, pesquisa, artigos, enfim, falando sobre o tratamento com cannabis, né? Tudo que a gente tem de novidade. Eu gostaria também que vocês pudessem perguntar, tá? Se tiverem qualquer dúvida, vocês perguntem para mim, porque eu falo mesmo, falaram para mim assim, você dá uma aula, é live, isso não é para dar aula. Eu não sei, gente, eu só consigo dar aula, eu adoro dar aula, entendeu? Nasci para dar aula, adoro dar aula, e esse negócio de não dar aula não é comigo. Então eu não sei o que acontece, eu não sei nem como é que eu fazer live direito, porque eu não sei mexer direito no celular, enfim, não é muito comigo fazer live, né? É novidade para mim, enfim, quase não mexo muito nessas tecnologias. Mas abro para vocês para pergunta, tá? Quero falar também do presente que eu vou deixar para vocês no final da aula, da live, né? Porque para minha aula, para que vocês fiquem até o final, para que vocês possam receber esse presente que eu fiz com muito carinho, que eu acho que vai ajudar muitas pessoas. Queria falar também do Centro Brasileiro de Referência, que fica aqui em São Paulo, no Campo Belo, que nós temos esse olhar, essa visão integrativa, e a gente faz o tratamento com cannabis medicinal, né? Então existem questionários, protocolos, acolhimento, a gente ajuda com todo o processo jurídico, a gente entende como é que essa pessoa está funcionando, né? A gente tem agora teste genético, que a gente vai começar a trabalhar aqui, que a pessoa vai poder fazer o teste genético e entender qual é o perfil melhor para ela de planta, de tratamento. Então isso é muito legal, que vai agregar muito ao tratamento dos pacientes, para que a gente possa ter resultados melhores, né? Então é muito, muito importante com que vocês tenham um acompanhamento médico, tá? Vocês não podem se autodiagnosticar sozinhos. Vocês precisam de um médico que tem experiência,
que possam auxiliá-los, que possam dar a mão para vocês, que possam contribuir de forma significativa na vida de vocês, ser um diferencial para que vocês possam entender como é que funciona, tá bom? Beleza. Então, resumindo, né? Obrigada. O excesso de projeção, preocupação com as expectativas apreensivas de um futuro que não existe, que você não sabe nem se vai existir, porque na verdade você pode morrer amanhã, você pode morrer daqui a 1 hora, você pode morrer daqui a 30 minutos, faz com que as pessoas deixem de viver no presente, tá? E essa ideia do que vai acontecer, conforme eu falei, nunca acontece praticamente. Vocês criam ideias, né, ilusões, questões imaginárias, só que muitas vezes vocês estão presos nessas crenças e histórias familiares e não conseguem sair. E aí fica realmente difícil vocês não conseguirem pensar ou sentir exatamente aquilo, porque tá ligado, então precisa olhar, precisa tratar, precisa trabalhar em cima disso daí, ok? E isso vai levando a uma falta de controle do que vai acontecer. A gente não tem controle de nada. Não adianta a gente querer controlar a nossa vida, a gente querer controlar o que vai acontecer. A única coisa e a única função e tudo que nós podemos fazer, a única coisa que nós podemos controlar nessa vida são os nossos pensamentos, tá? Você pode controlar os seus pensamentos. Se você controlar os seus pensamentos, você vai conseguir ter uma inteligência emocional para poder, vamos dizer assim, controlar as emoções que você sente. E assim você vai conseguir construir relacionamentos saudáveis, você vai conseguir interagir com as pessoas de forma assertiva, tá? Porque muitas pessoas vivem um descontrole emocional muito grande. A pessoa está falando com você, ou te falou alguma coisa que você ficou chateada, com raiva, a pessoa vai de 8 a 80, tá? E isso é muito complicado. Você realmente precisa procurar entender os seus pensamentos para que você consiga controlá-los. Existe essa possibilidade, né? Não é nem de você controlar, mas de você lidar. Você entender o que aquilo vem para você, né? Administrar aquele pensamento, ver se ele é bom ou ruim, vamos dizer assim. Não deixar se afetar por esse pensamento de forma negativa, né? E você conseguir olhar de longe, você não vivenciar aquele pensamento, você não entrar dentro dele e tomar ele para si e viver preso naquele pensamento e agir baseado naquilo dali. Você consegue botar um distanciamento. Mindfulness é excelente para você aprender a olhar de fora, olhar por cima, poder ter esse distanciamento, ok? Então é importante que vocês avaliem isso. O que vocês estão fazendo com a vida de vocês, né? Para onde vocês estão levando? Vocês controlam essas questões da vida de vocês ou vocês são controlados por todos esses turbilhões de emoções, de pensamentos que acontecem dentro de vocês? Então esse é o único controle que você pode ter na vida. Você não pode nunca controlar o que vai acontecer, você não pode controlar o que o outro está sentindo, você não pode controlar o que o outro vai fazer, você não pode controlar o que o outro vai falar para você, você não pode controlar, enfim, se você vai sair na rua e um carro vai bater em você, você não pode controlar isso. Mas você pode controlar as suas atitudes, você pode controlar as suas emoções, você pode escolher ter gratidão, você pode escolher ter amor, você pode escolher viver na plenitude, você pode escolher viver na abundância. E quanto mais bons pensamentos e bons sentimentos você cultivar, mais você vai atrair coisas boas na sua vida, mais você vai construir coisas boas na sua vida, entendeu? Nós temos um campo eletromagnético, né? Como tudo na vida, a luz que chega pra gente, né? Energia elétrica, as ondas do micro-ondas, as ondas de rádio, a gente sintoniza AM, sintoniza FM, o eletroencefalograma vai dar as ondas lá, as frequências cerebrais que a gente tem, o coração tem a frequência cardíaca, então vai estar batendo um determinado pulso, vamos dizer assim os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, todos eles têm uma determinada frequência, tá? Então, no universo que entende, vamos dizer assim, por uma língua de frequências, né? Você vai atrair exatamente aquilo que você está emitindo, que você está vibrando. Se você quer escutar 96 FM e você ligar na 96 AM, você não vai conseguir, não sintoniza, você não vai escutar nunca 96 FM.
Então, para você escutar a 96 FM, você precisa sintonizar na 96 FM. E assim na sua vida, para você poder viver em abundância, você viver com a saúde, para você viver em plenitude, para você viver no amor, você precisa sintonizar nessas frequências. E aí sim você vai conseguir viver de acordo com isso. Só que às vezes as pessoas falam muito da lei da atração, né? Ah, eu fiz lei da atração, enfim. É porque eu trabalho com medicina quântica, gente, por isso que eu tô falando isso para vocês. Eu trabalho muito com autoconhecimento, então não tem como eu só olhar para uma questão física, tá? Por isso que eu vou estar sempre falando sobre a parte emocional na live com vocês, enfim. É muito importante, tá? Então, é importante vocês saberem o que vocês querem para vocês. Vocês só vão atrair aquilo que vocês desejam quando vocês se tornarem aquilo que vocês desejam ser, ok? Ou que vocês desejam ter na vida de vocês. Então, é muito importante. Então, a ansiedade, ela pode desencadear várias outras patologias, como transtorno do pânico, transtorno do estresse pós-traumático, transtorno obsessivo compulsivo, levando a um comprometimento da qualidade de vida. E muitas pessoas, às vezes, passam por um estresse, né, devido a um trauma, que vai também gerar uma crise de ansiedade. Essa presença quase permanente de uma preocupação, de uma tensão, quando praticamente não existe nenhum motivo para isso, né? Parece passar de um problema para outro. Então, se a pessoa tem muita ansiedade, ela tem muito essa questão de história, de familiar, às vezes liga com a questão do ambiente, que eu falei para vocês, ela às vezes vai focar na questão da família, aí resolveu a família, vai focar no trabalho, aí resolveu o trabalho, vai focar nas relações amorosas, aí resolveu a relação amorosa, vai focar na saúde. É importante você ter esse equilíbrio mental, entender o que está acontecendo, ok? A ansiedade, ela pode interferir em diversas áreas da vida, conforme eu falei para vocês. Além disso, pode ser acompanhada também de depressão, pensamentos e comportamentos suicidas, tá? Então, o transtorno de ansiedade, ele pode levar a uma ansiedade generalizada, ele pode levar a síndrome do pânico, pode ter a ver com estresse pós-traumático, fobias, pode levar ao transtorno obsessivo-compulsivo e pode ser sintoma de vários outros quadros psiquiátricos, tá? Então, a maioria desses transtornos que eu falei para você se inicia com um quadro de ansiedade. Então, é importante você se analisar, entender que você pode estar passando por uma ansiedade, entendeu? Procurar ajuda médica de alguém que entenda para que isso mais para frente não venha se desenvolver e tornar uma questão de um toque ou de um pânico, tá? É muito importante, gente, não é brincadeira. Tem gente que fala, tá com ansiedade, né, tal, coitado lá, tá com ansiedade. Gente, não é brincadeira, ansiedade existe, tá? A ansiedade é ruim, é uma questão que realmente afeta muita pessoa e às vezes as pessoas não têm controle, elas não conseguem fazer nada, elas começam a ter aqueles sentimentos, enfim, e não conseguem fazer as coisas e fica tomada por aquilo dali, tá? Então nós temos tratamentos ansiolíticos, tratamentos antidepressivos, antiarrítmicos, antipsicóticos que são utilizados, podem ser associados à terapia cognitiva comportamental, medidas de redução de ansiedade. A gente tem 5 minutos praticamente. Meu Deus, eu vou falar, eu vou falar da cannabis no corpo. O que a gente precisa avaliar? A neuromodulação, tá? Então é importante a gente avaliar os neurotransmissores, porque muitas vezes a pessoa tem baixa de dopamina, a pessoa está com baixa de serotonina, e fazer uma neuromodulação. Eu não vejo como os antidepressivos o melhor meio, porque a gente tem várias substâncias que o nosso próprio corpo produz, que vai fazer com que a gente produza esses neurotransmissores, como tipo a teanina, entendeu? A gente pode usar para a produção de dopamina também, a ocitocina, né? Então a gente tem o 5-HTP, a gente tem muitas substâncias que a gente pode utilizar para fazer essa neuromodulação, tá? Avaliar a questão da suplementação. O magnésio é muito importante para pacientes que têm ansiedade, então eu uso muito magnésio, treonato e taurato, porque eles reduzem o quadro de ansiedade. A pessoa às vezes está tendo toque, ou ela está em crise, entendeu? A gente utiliza o magnésio, reduz a crise, tá? Naquele momento ela não entra em crise. Então a cannabis é excelente, porque a cannabis tem efeitos ansiolíticos, né?
atua em várias partes do nosso corpo, porque a gente tem um sistema chamado sistema endocannabinoide, que vai fazendo uma modulação de todos os outros sistemas, atua muito na parte cerebral, fazendo um equilíbrio, uma neuromodulação desses neurotransmissores. Tem até um teste que mostrou que o tratamento com o CBD, ele aumentou o nível de serotonina no paciente em 52% do paciente que tinha transtorno de ansiedade, estava com a serotonina baixa. Por quê? Porque atua em receptores de serotonina, atua em receptores de dopamina, tá? Então faz essa neuromodulação, tem esse efeito ansiolítico, que é 1000 vezes melhor do que você tomar um ansiolítico, né? Porque a gente sabe que nós temos um sistema ali, que a cannabis, ela atua nesse sistema, né? Ela mimetiza substâncias que nós produzimos, os endocannabinoides, né? Então, a gente produz endocannabinoides que se ligam a receptores no nosso corpo, que são receptores do tipo CB1 e CB2, que fazem essa modulação, como se fosse chave e fechadura, tá? Então, se liga ali, né? E essa ligação faz com que haja essa modulação dos outros sistemas. Então, se a gente às vezes tem pouco endocannabinoide, endocannabinoides que a gente produz em pouca quantidade, tem uma deficiência, existe uma síndrome de deficiência clínica, quando a gente utiliza a cannabis, né, o tratamento com a cannabis, esses fitocannabinoides que estão presentes na cannabis, eles vão lá e se ligam a esses receptores do nosso corpo, fazendo a mesma coisa, praticamente a mesma coisa, tá? E aí vai fazer essa modulação do nosso sistema. Então, como a gente tem esses receptores que estão espalhados em praticamente todas as partes do nosso corpo, porque a gente tem receptores espalhados no cérebro, no coração, tem receptores espalhados nos ossos, na parte do sistema reprodutivo, na parte vascular. Então, ali vai estar modulando todas as partes do nosso corpo. Então, sintomas, né, que o corpo dá antes da ansiedade em si, eu acho que isso é muito importante. Se você tem algum desses sintomas, tem pelo menos 2 ou 3 desses sintomas, você já está praticamente no pezinho da ansiedade. Então, é importante você observar isso. Então, paciente às vezes que tem insônia, tensão muscular, conta torcido, com dor aqui, com dor ali, sente que está torto, falta de concentração, está tentando se concentrar e não consegue se concentrar direito, constante vivência do passado. A vivência do passado, ela traz o sentimento às vezes de culpa, às vezes de arrependimento, tá? E aquele sentimento de que a gente não quer fazer aquilo no futuro, que a gente quer fazer diferente, ou até que a gente quer repetir aquela mesma situação no futuro. E a gente projeta aquilo para um futuro, né? E fica criando em cima daquilo dali. Aquilo dali vai despertando várias reações químicas no nosso corpo que vão levar à questão de ansiedade. Então é preciso soltar o passado. O passado passou. Você fez o que você pôde. Você fez o que você conseguia naquele momento. Você fez o que você tinha consciência para estar resolvendo da maneira mais assertiva. Você fez o seu melhor naquele momento do passado, tá? Não tem mais jeito, já foi, não tem como mudar e você nunca vai saber o que poderia ter acontecido. Por mais que você tivesse feito aquilo que você imaginou que daria certo, vamos dizer assim, poxa, se você tivesse agido dessa forma, teria dado certo, mas e a outra pessoa? Será que ela teria mudado? Teria feito de outra forma? Ou as circunstâncias que aconteceram? Poderia ter acontecido várias outras coisas diferentes. Então você nunca tem como saber o que poderia acontecer, entendeu? Mas serviu de quê? O passado serviu de aprendizado, gente. Acabou, entendeu? Já você pode aprender a fazer diferente, você pode aprender a ser uma pessoa melhor, você pode aprender a ressignificar aquilo que você viveu e na próxima vez você age de outra maneira. Então tudo que a gente passa na nossa vida é questão da gente aprender, da gente evoluir, tá bom? Então, preocupação excessiva também está relacionada, você está sempre preocupado com alguma coisa, né? Então, às vezes você não está tendo os sintomas físicos ainda, mas você tem ou insônia, tensão muscular, falta de concentração, constante vivência no passado, preocupação excessiva, irritabilidade, às vezes você está bem, alguma coisa vai lá e te irrita, né? E você se sente incomodado com aquilo dali. Então, assim, quanto que você está ficando irritado? Qual é o espaço de tempo, né, entre uma irritação e outra? O que está causando aquela irritabilidade em você? Falta de ar, né? Você às vezes está
sei lá, ficou um pouco agitado, começou a sentir falta de ar, né? Ou sente muita tontura. Então, tudo isso são sintomas que você pode, mais pra frente, se você não trabalhar, desenvolver uma crise de ansiedade, tá? Sempre que tem ansiedade, tem sintomas no corpo. O corpo, ele responde, gente, a tudo, tá? O corpo fala, ele tem a linguagem dele. E se você prestar atenção no seu corpo, ele vai falar tudo pra você. Você vai conseguir entender o que está acontecendo com você, tá? Eu falo pra caramba, né? Tenho mais 1 minuto só, né? Então é importante a alimentação, dormir bem, usar estimulante, tomar decisões. Gente, é muito importante vocês tomarem decisões, tá? Por mais que vocês não queiram, vocês precisam tomar decisões. Estabelecer prioridade, ver o que é importante na vida de vocês, o que faz vocês se sentirem bem. Aceitar que vocês não têm o controle de nada, tá? Vocês não têm controle de nada. Ter bons amigos, amar o que você faz, praticar atividade física, soltar, ter gratidão. A atividade física libera endorfinas, então é muito importante. Mais uma vez, gente, eu quero falar para vocês o seguinte, do Centro Brasileiro de Referência em Medicina Canabinoide, está aqui no Campo Belo, tá? Sejam bem-vindos, vai acabar a live a qualquer momento e eu não consegui falar direito do que eu queria falar para vocês, porque passa muito rápido, né? Quando a gente vê, a gente já falou pra caramba e, enfim, não falou nada. Então, que vocês possam vir aqui fazer uma visita pra gente, tá? Estamos de portas abertas aqui para vocês, para poder receber. A gente tem toda essa abordagem da medicina integrativa, esse olhar sobre o ser humano completo, entender o que está acontecendo, que isso é muito importante. O tratamento com a cannabis, ele é revolucionário, porque ele atua nesse sistema que a gente tem. Ele vai modular essa questão da ansiedade, modular os neurotransmissores, fazer com que a gente tenha uma sensação melhor de bem-estar, vai reduzir a ansiedade. Ele atua nessa parte de modulação das nossas emoções, tá? Então, até questões do passado que a gente viveu, marcas que estão presas, que estão registradas, ele ajuda nessa modulação, tá? Dessas crenças até que a gente tem. Traz sensação de prazer. Então, eu tenho visto cada coisa assim super importante, super diferente, assim, que eu acho que tem somado muito para o ser humano, para as pessoas. Como a cannabis, ok, tá. Então, eu peço para vocês, quem ficou até o final, entra no grupo de WhatsApp que a gente vai estar dando um presente para vocês. O presente que eu estou dando para vocês é um teste para avaliar a ansiedade. Se vocês têm ansiedade, se vocês não têm, qual é o nível de ansiedade que vocês têm. É um questionário que vocês vão responder, tá bom? E ali vocês vão entender, né, o que está acontecendo com vocês. Então, basicamente é isso. É importante vocês entenderem que existe tratamento, tá? A ansiedade fisiológica, ela é importante, a gente nunca vai se livrar dessa ansiedade fisiológica, porque a gente precisa dessa ansiedade fisiológica, mas que a ansiedade patológica, ela tem tratamento, ela tem cura, tá? E isso depende de um conjunto de fatores e que a cannabis medicinal, ela pode ajudar e muito. Ela soma muito desse tratamento para retirar, para ajudar a diminuir esses sintomas de transtorno da ansiedade. Daniel, o THC também ajuda, mas depende de cada paciente. Tem paciente que não pode usar THC, que tem sensibilidade ao THC, entendeu? Então, paciente que tem pânico, paciente que tem psicoses, então esses pacientes que além da ansiedade tem essas outras alterações, ele não tem indicação para usar o THC, mas o THC ele tem efeitos ansiolíticos sim. Então o médico que prescreve tem que saber exatamente o que esse paciente tem para poder prescrever especificamente para ele. Cada um tem um perfil diferente, tá? Então é importante com que ele passe por esse médico para que o médico possa analisar o perfil de canabinoide para ele, porque tem paciente que o THC pode levar a quadros de ansiedade, pode deixar a pessoa agitada, ok? Então, importante. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, acho que não, tá faltando 1 minuto e 14 aqui. Bom, eu espero de verdade ter ajudado vocês, gente, agradeço muito a presença de vocês aqui, tá? Foi muito bom estar esses minutos com vocês para poder estar compartilhando de tudo isso que eu acredito, de tudo isso que eu vejo que tem resultados, que podem contribuir na vida de vocês, né?
Então, eu estou muito feliz pelo tempo que vocês disponibilizaram para estar aqui comigo, tá? E se vocês quiserem ter acesso, é só entrar no grupo de WhatsApp. Uma ótima noite para vocês, fiquem com Deus, até breve.